Senhores, mais uma vez, bem-vindos ao IdeaCast. Hoje a gente está aqui com o professor Fábio Fernandes, já tem lá pelos seus 30 anos de experiência no futebol, é um cara que entende muito de esporte. Toda essa geração de jogadores que saíram do Rio de Janeiro, ele influenciou de maneira direta ou indireta através do trabalho dele. Essa relação de desenvolvimento do trabalho dele está dentro das principais competições de base do Brasil e algumas relacionadas às principais do mundo. Hoje a gente vai falar sobre categoria de base, né? Então, antes do cara entrar na categoria de base, ele passa por um processo de seleção. E no Rio de Janeiro, predominantemente, esse processo de seleção chama-se peneira. Então, esse professor, esse técnico que está lá observando essa peneira, que vulgarmente todo mundo chama de olheiro, ele fica prestando atenção em alguns aspectos, e esses aspectos que o Fábio vai comentar hoje aqui. Fábio, conta pra gente, o que é pertinente para esse menino se destacar, ou o que ele precisa saber para se desenrolar bem nesse processo de seleção? Olá, Charles. É um prazer estar aqui com você e com todos que estão nos assistindo nesse momento. Realmente, né, a gente sabe que o futebol ainda é a paixão nacional, é o sonho de muitos meninos em conseguirem ter uma carreira de êxito na sua vida e eles têm que começar a iniciar de alguma forma dentro desse processo. E uma das formas que a gente encontra e que é uma procura muito grande é através das observações a que esses atletas são submetidos, né? Elas são feitas de várias maneiras, né? A gente, hoje em dia, as equipes elas têm grupos que a gente hoje não usa nem mais o termo olheiro, né? Hoje em dia se chamam captadores, né? Os clubes hoje estão criando departamentos, se especializando cada vez mais e tem profissionais especialistas nesse tipo de trabalho. E eles observam os jogadores em todos os locais, não só das cidades aonde esses clubes estão sediados, como em outras cidades também, e tem esse trabalho de poder observar e identificar ali um talento, um potencial para poder fazer parte do elenco das equipes. E a outra forma é o atleta chegar ao clube, né? Ele após ser captado, ser observado por esse profissional, ele chega ao clube para o treinador poder ver se ele está apto, tem condições de fazer parte do elenco daquela determinada categoria. E o que é muito importante para esse atleta que está chegando e vai passar por um processo de avaliação dentro do grupo, ele tem que estar. Uma coisa que eu coloco que é um pouquinho ligado ao acaso, que ele tem que estar no momento certo, no lugar certo, na hora certa, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ver qual é a carência daquela equipe naquela determinada posição em que aquele atleta está se apresentando para fazer a avaliação. Então, se de repente ali um atleta é um meia, você tem naquela categoria, naquele elenco, meias de muita qualidade, evidentemente o grau de exigência para aquele atleta vai ser muito maior e se torna mais difícil o acesso para qualquer um. Se de repente é uma posição onde há uma carência, né, a probabilidade desse atleta que tem qualidade poder ser aprovado, ela exponencialmente aumenta. E é muito interessante que se perceba algumas coisas, né? Evidentemente, a primeira é a questão técnica do atleta. É o trato dele com a bola, é a relação dele com o principal elemento que faz parte do jogo. A outra é o grau de entendimento dele do jogo. Isso é muito importante, né? Se esse atleta já teve algum trabalho anterior feito por ter passado por uma outra equipe, isso aí é levado em consideração, evidentemente. Então, o grau de entendimento que ele precisa ter com o jogo é muito importante. Se ele consegue absorver bem as orientações que são passadas a ele, né? Se uma determinada orientação que é dada, ele consegue entender e pôr em prática, né? A questão física, que é uma preocupação, sinceramente, você não leva muito em consideração, porque a questão física,
o atleta pode adquirir. Hoje em dia, o biotipo do atleta se encontra, né? Há uma preocupação grande, porque o futebol se tornou um jogo mais físico do que já foi há anos atrás, e aí ele acaba tendo que ter, principalmente para determinadas posições, um biotipo condizente. Então, um zagueiro, né, um goleiro, pressupõe-se que ele tem que ter uma boa estatura, né, uma condição de um confronto 1-1 mais forte, mais envolvente. Ele tem que estar com a sua questão física bem preparada para isso. E a gente acredita que o aspecto emocional também é um outro fator muito importante nesse momento, né? O atleta estar tranquilo, não procurar fazer mais do que ele tem condições de executar. Às vezes o jogador acha que ele tem que impressionar, então ele busca fazer jogadas mais difíceis e acaba aumentando o Diego. Isso aí é outra situação que é complicado, que pode acabar não sendo muito interessante para ele e prejudicando o seu desempenho dentro daquela avaliação. Você colocou 3 aspectos aí: o biotipo, o aspecto emocional e o entendimento do jogo, com essas 3 variáveis que ficam orbitando ali no processo de avaliação. O garoto muito pequeno ainda tem vaga no esporte de alta performance, no caso do futebol? Ainda existe possibilidade? O garoto que tem um aspecto de estatura muito baixo, ainda existe essa figura possível dentro dessa lógica esportiva? Ainda existe, mas eu seria hipócrita de dizer que ele tem muito mais dificuldade, ele tem que apresentar um repertório muito maior de ações de ordem técnica, de ordem tática, para poder conseguir ser aprovado em relação a outros, entendeu? Porque hoje em dia, né, a questão que eu falei do enfrentamento dentro do jogo, a questão física como conta, os espaços estão mais reduzidos para a prática do futebol, né? Hoje em dia você trabalha com setores menores. Se você for ver os treinamentos que são realizados, muitos treinamentos são feitos em espaços reduzidos, e aí, como há mais confronto, há mais choque, essa questão acaba contribuindo, influenciando. Então, um atleta de biotipo muito pequeno, se ele não tiver um repertório muito bom, se ele não souber se adaptar a essa situação para conseguir desenvolver um bom jogo, ele, infelizmente, vai ter mais dificuldade. A gente percebe alguns atletas com boa técnica, com potencial, mas que, na hora do desenvolver do jogo, ele acaba tendo dificuldade, e aí é complicado, né? Quanto mais velho esse atleta for, isso aí influencia mais. Ele sendo menor, você ainda tem um pouquinho de, como é que eu diria, entre aspas, paciência, né? Você aguarda um pouquinho para ver como é que vai ser o desenvolver dele ao longo do tempo, para saber se ele vai conseguir render aquilo que se espera dele. E Fábio, existe uma idade ideal para participar desse processo de seleção? Uma idade adequada, digamos assim? Olha, evidentemente que quanto mais novo, eu acho que fica mais fácil, eu acho que o leque é maior, porque você vai tendo um número de atletas maior quando a categoria é menor, né? O futebol passa por um processo que a gente chama de processo de funil. À medida que ele vai ficando mais velho, né, os elencos vão diminuindo em número de atletas, e aí fica mais difícil. Então, um atleta que chega com 10, 11, 12 anos, com certeza ele vai ter uma possibilidade maior do menino que já chega com 16, 17, 18 anos para ser aprovado. Até porque ele vai estar disputando ali com atletas que já estão há alguns anos naquelas equipes, sendo submetidos a treinamentos, conhecendo o clube, a filosofia, as características, e muitas vezes você, no momento de dúvida entre 2 atletas, um que está vindo ser avaliado, um que já está no clube, se eles tiverem uma paridade ali, você vai dar preferência àquele atleta que já está fazendo parte do trabalho,
entendeu? Se aquele atleta que está sendo avaliado não apresentar nada de diferente que te convença a aprová-lo, você acaba nesse ponto dando prioridade àquele que já está ali participando daquele processo há algum tempo. Você não troca o certo pelo duvidoso, digamos assim. Exatamente, seria mais ou menos essa forma de pensar. Então, acaba que você, esse atleta que chega um pouco mais velho, ele acaba tendo mais esse fator contra ele no momento de ser avaliado. Você colocou o aspecto emocional. Traduz para a gente. Qual é a atitude que o cara tem que ter ali emocionalmente positiva para poder ir bem nessa peneira? Olha, porque muitas das vezes esse atleta, de repente, está vindo de outra cidade, né? Está chegando num ambiente onde ele não conhece absolutamente ninguém, ele não conhece as pessoas da comissão técnica, não conhece os atletas. Em algumas situações ele pode ser bem recebido, em outras nem tanto. Vai depender da característica daquele grupo onde ele está chegando para ser avaliado. E a gente tem vários casos de atletas que eles acabam sentindo muito isso e não conseguem render aquilo que podem render. E aí você observou esse atleta jogando na sua cidade, com seus amigos, você vê que o jogador tem um desempenho muito bom e ele não consegue transferir esse mesmo desempenho para aquele momento de avaliação, porque ele deixa ser afetado por esses aspectos aí de estar fora de casa, longe de familiares, de amigos, num grupo que não está. Então, se ele não tiver um emocional bom, se ele não estiver preparado para isso, realmente isso conta. Né? Não ficar tão nervoso, mesmo até que seja da própria cidade, que de repente até conheça outro, mas não deixar o nervosismo abater também é um fator que contribui para isso, né? Então o aspecto emocional acaba contando bastante na hora dessa avaliação desse atleta. Você usou a expressão entendimento de jogo. O que o cara tem que entender de jogo diferente do comum para poder se destacar? O que seria esse entendimento de jogo? Hoje, nos nossos tempos, né? Hoje em dia, o que acontece? Cada vez mais cedo, você tem introduzido, né, para os atletas das categorias de base as questões táticas do jogo. Né? Eu, quando iniciei há 20 anos atrás, os atletas não recebiam tantas informações. Um pouquinho assim. Mais de 20, né? Um pouquinho mais, um bocadinho mais. Mas aí eu estou colocando assim no alto rendimento, né? Realmente, de futebol já são 31 anos, né? 10 só trabalhando com escolinhas e a gente teve aí os últimos 21 no alto rendimento. Então, no alto rendimento, os atletas, eles há anos atrás não recebiam tantas informações de ordem tática quanto recebem hoje, né? Eles fazem estudo dos adversários, eles veem os jogos das equipes profissionais para poder, de repente, seguir o mesmo padrão de atuação. Então, o atleta ele tem que ter ciência das linguagens que são utilizadas e as formas de se jogar hoje em dia, né? As linhas de marcação, o estilo de marcação, de pressão alta, pressão média, pressão baixa, e aí entra o entendimento de jogo. Repete de novo, pressão alta, pressão média e pressão baixa. Pressão alta, pressão média, pressão baixa, né? Que isso aí quer a ver com o posicionamento da linha de marcação que vai fazer, né? Onde é que você vai abordar o adversário já para tentar recuperar a bola, né? Nos locais de campo. Ele tem que ter o entendimento do momento que ele precisa prender um pouquinho mais a bola, reter a bola quando ele precisa tocar de primeira. Isso aí são algumas situações que fazem com que ele tenha. Na posição dele, se ele precisa retornar acompanhando um adversário na parte de marcação. Né? Hoje em dia, antigamente, o atacante era só atacante, a função dele era especificamente criar situações para fazer o gol. Hoje em dia, o atacante precisa participar do processo de marcação da equipe, e aí um extremo, né, um atacante de lado, ele precisa voltar a recompor uma linha defensiva acompanhando o lateral. Então, essas questões, se esse atleta já tiver esse entendimento, tiver algumas noções dessas questões, já é um facilitador para ele nesse momento de avaliação. Ele vai realmente conseguir, ele vai facilitar, né, na hora da avaliação, porque você vai precisar como é que eu diria? Ele vai precisar de menos informações na hora que ele estiver inserido ali para poder
se inserir dentro do processo de trabalho daquela equipe. Se você fosse dar uma dica para o menino que vai fazer esse processo de seleção amanhã, que dica você daria para ele? Eu acho que a principal dica é ele tentar fazer o simples, né? Eu já falei anteriormente, né, nesse nosso papo aí, que às vezes o menino quer impressionar, quer fazer um pouquinho mais do que deve, e isso aí muitas das vezes atrapalha. Ele tem que fazer o simples, estar consciente daquilo que ele tem que realizar dentro de campo, né? Estar tranquilo. Estou dando mais, já está saindo até mais uma dica, né? Você pediu uma, já estão saindo. Eu acho que basicamente é isso. E se ele tem potencial, se ele tem qualidade, né, dentro do jogo do futebol, com certeza ali as pessoas que estão observando vão identificar isso. E um outro fato que é muito importante, se realmente esse atleta acredita que tem capacidade, que tem potencial, no caso de uma não aprovação, que ele não desista, que aquilo ali não seja, né, o fim da linha para ele de uma vez por todas. A gente tem casos aí de atletas que foram reprovados em um clube e conseguiram obter sucesso em outros. O Cafu, que foi capitão da nossa seleção, campeão do mundo, ele foi reprovado 9 vezes em processo de seleção por diversos clubes, inclusive no próprio São Paulo, onde depois ele foi chamado num jogo treino do qual ele participou, ele se destacou ali, foi chamado para retornar e ser inserido. Então, que não desistam, não é o fim da linha, que é aquilo que eu falei, às vezes naquele momento, naquele clube, naquele elenco, você já tem jogadores ali de um nível muito bom e não é a hora de você se inserir ali, e você pode se inserir numa outra equipe, num outro momento e ter sucesso na sua carreira. Senhores, o Fábio Fernandes é uma das pessoas que mais entende de esporte, não só de futebol. Toda vez que eu encontro com ele é uma aula, é um privilégio confraternizar sempre conversas e atividades relacionadas à discussão do futebol e do esporte no Brasil e do atleta de uma maneira geral. Eu quero agradecer muito essa possibilidade de interagir com você hoje, e toda vez que eu encontro com você é sempre um engrandecimento para a minha vida, principalmente professor de educação física. De ser humano nem se fala. Porra, Fabinho, te agradeço muito, e se você quiser dar as considerações finais, falar teu Instagram aí para o pessoal te seguir, te acompanhar o teu trabalho, o que você vem fazendo, pode deixar aí. Eu que agradeço, Charles, é um prazer. Você é um amigo que o esporte me proporcionou aí ao longo desses anos, né? A gente conhece tantas pessoas, né, esses muitos anos que está em atividade, mas você é uma pessoa também com quem eu aprendo bastante. Ter contato contigo me fez ver outras vertentes, outros lados que o esporte traz e que a gente, de repente, passa meio desapercebido, né? Isso aí, eu sou muito grato a você por isso. E a gente está aí continuando na batalha, tentando contribuir de alguma forma para a formação desses meninos. A gente sabe que é difícil, que é um sonho de muitos. Infelizmente, poucos conseguem ter o êxito que desejam, mas ainda é uma carreira muito legal. E que, de repente, no futebol, se não conseguir como atleta, eles podem se inserir em outras funções. Eu tenho uma alegria em poder hoje estar trabalhando com profissionais que foram meus atletas nas categorias de base, com treinador de goleiro, com preparador físico, com treinadores. Isso é muito legal, muito interessante, e eu acho que isso aí que a gente tem que estar sempre incentivando eles, porque o esporte é uma coisa muito saudável, muito legal, um ambiente muito bom, e a gente gosta de estar nisso aí esse tempo todo. Tá? Foi um prazer aí, espero ter contribuído. Contribui sempre. Senhores, divulguem o vídeo, cliquem aí, sigam a gente, apertem o sininho. A gente também está no Spotify. Se quiserem fazer atividade física, caminhada, escute aí esse bate-papo que a gente teve, que vai somar bastante. Tá? Grande abraço a todos, fiquem bem e obrigado por acompanhar a Ideia Ativa aí. Grande abraço.